Houve uma noite em 1964 quando não consegui dormir. Acabara de ler o artigo de John Bell sobre correlações quânticas, e meu estômago estava embrulhado. Não por causa da matemática. A matemática era linda, mas por causa do que ela implicava. Passei décadas fazendo as pazes com a estranheza da mecânica quântica, com superposições e incerteza e todos os fenômenos bizarros. Mas isso era diferente. Isso atacava algo muito mais fundamental. Isso questionava se a própria realidade existe. Levantei, fui até a janela, olhei para as estrelas, e pela primeira vez na minha vida como físico, me peguei genuinamente questionando: aquelas estrelas estão realmente lá quando não estou olhando? Sei que parece loucura. Sei que soa como filosofia barata de dormitório universitário. Mas não estou falando de solipsismo, ou simulações, ou jogos mentais filosóficos. Estou falando sobre consequências inevitáveis de experimentos reais e matemática rigorosa. O Teorema de Bell e os experimentos que se seguiram nos forçam a uma escolha impossível. Temos que abandonar algo que parece absolutamente fundamental sobre como entendemos a realidade. E não importa qual escolha façamos, o universo se torna profundamente, perturbadoramente estranho. Vocês provavelmente nunca pensaram conscientemente sobre isso, mas fazem duas suposições básicas sobre a realidade todos os dias. A primeira é realismo. Coisas têm propriedades definidas, mesmo quando não estamos olhando. A lua está lá mesmo à noite, quando todos estão dormindo. Seu carro tem uma cor definida, mesmo quando está na garagem, e ninguém está vendo. Um elétron tem uma posição e velocidade definidas, mesmo antes de você medi-las. Parece óbvio, certo? Como poderia ser diferente? Como algo poderia não ter propriedades até ser observado? Isso sugeriria que o universo, de alguma forma, depende de observadores. Que realidade é criada pelo ato de olhar? Absurdo. O universo existia por bilhões de anos antes de haver observadores. Claramente, coisas existem independentemente de observação. A segunda suposição é localidade. Objetos só podem ser diretamente influenciados por seu ambiente imediato. Se quero afetar algo distante, tenho que enviar algum tipo de sinal ou influência física, e essa influência se propaga através do espaço levando tempo. Não pode haver ação instantânea à distância. Isso vem diretamente da relatividade especial e do limite de velocidade da luz. É tão fundamental quanto física pode ser. Essas duas suposições, realismo e localidade, parecem inquestionáveis. São a base de toda nossa intuição sobre como o mundo funciona. E durante séculos de física clássica, funcionaram perfeitamente. Newton assumiu ambas, Maxwell assumiu ambas, Einstein assumiu ambas, e as codificou em relatividade. Mas então, em 1964, John Bell escreveu um artigo com um título técnico tedioso que esconde seu conteúdo explosivo. Ele provou matematicamente que se realismo local é verdadeiro, se as coisas têm propriedades definidas e só são influenciadas localmente, então, certas correlações, medidas em experimentos quânticos, devem obedecer limites específicos, desigualdades matemáticas, números que não podem ser excedidos se o universo é localmente real. São chamadas desigualdades de Bell e são surpreendentemente simples conceitualmente. Imaginem duas partículas emaranhadas enviadas em direções opostas. Vocês medem uma propriedade da primeira partícula, digamos seu spin em uma direção específica. Seu colaborador a quilômetros de distância mede a mesma propriedade da segunda partícula. Vocês repetem isso milhões de vezes, variando os ângulos de medição. Se realismo local é verdadeiro, se cada partícula tem um spin definido antes da medição, e as medições não podem se influenciar instantaneamente, então as correlações entre seus resultados têm que obedecer certos limites estatísticos. Bell calculou exatamente quais são esses limites. São precisos, são testáveis, são inequívocos. E então fizemos os experimentos. Alain Aspect e sua equipe na França, em 1982.
Anton Zeilinger e outros, subsequentemente. Dezenas de variações do experimento, cada vez mais sofisticadas, fechando cada possível brecha, e toda vez, sem exceção, a natureza viola as desigualdades de Bell. As correlações são mais fortes do que realismo local permite. Muito mais fortes. Não é um erro experimental, não é um efeito sutil que poderia ter outra explicação. É uma violação clara, inequívoca, reproduzível dos limites que realismo local impõe. A matemática é impecável. Os experimentos são impecáveis. A conclusão é inescapável. Realismo local está errado. Mas o que isso significa? Temos que abandonar realismo, ou localidade, ou ambos. E cada opção é profundamente perturbadora. Opção 1. Abandonar localidade, mas manter realismo. Isso significa que partículas têm propriedades definidas, mas podem se influenciar instantaneamente através de distâncias arbitrárias. Ação à distância instantânea. Quando você mede uma partícula aqui, ela instantaneamente afeta sua parceira emaranhada na galáxia de Andrômeda. Isso parece violar relatividade, embora de forma sutil, que não permite comunicação mais rápida que a luz. Opção 2. Abandonar realismo, mas manter localidade. Isso significa que partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. A realidade não é independente de observação. O ato de medir literalmente cria a propriedade que está sendo medida. Antes da medição, não há resposta para qual é o spin desta partícula. Não é que não saibamos. É que não existe para ser conhecido. Opção 3. Abandonar ambos. Talvez não haja realidade objetiva e as coisas se influenciam, não localmente. Isso é ainda mais radical. A maioria das interpretações da mecânica quântica escolhe opção 2. A interpretação de Copenhague, a mais padrão, diz que propriedades quânticas não existem até serem medidas. A função de onda colapsa durante a medição, e antes disso, a partícula está em superposição, sem valores definidos. Mas isso levanta a questão mais perturbadora de todas. O que conta como medição? O que conta como observação? Quando exatamente acontece o colapso? Isso parece dar um papel especial aos observadores, à consciência até, de uma forma que viola tudo o que achávamos saber sobre física. Alguns físicos, incluindo meu colega John Wheeler, em seus últimos anos, levaram isso seriamente. Wheeler desenvolveu ideias sobre um universo participatório, onde observadores não são testemunhas passivas da realidade, mas participantes ativos na criação dela. Ele até especulou que observações no presente poderiam de alguma forma afetar o passado, dando realidade a eventos que aconteceram bilhões de anos atrás. Parece completamente maluco, mas é difícil ver como evitar conclusões assim se levamos a mecânica quântica a sério e aceitamos os resultados das violações de Bell. Há outra interpretação que alguns físicos favorecem: interpretação de muitos mundos. Nessa visão, não há colapso. A função de onda nunca colapsa. Em vez disso, toda medição faz o universo se ramificar em múltiplas realidades. Em uma ramificação, você mede spin para cima. Em outra, mede spin para baixo. Ambos os resultados acontecem, apenas em universos diferentes. Isso preserva realismo, em certo sentido. Todas as possibilidades são reais, mas há um custo absurdo. Infinitas cópias do universo se ramificando a cada medição quântica. E levanta suas próprias questões filosóficas profundas sobre identidade e probabilidade. Não vou fingir que tenho a resposta sobre qual interpretação está certa. Ninguém sabe. Todas fazem as mesmas previsões experimentais. A escolha entre elas não é sobre física, mas sobre filosofia, sobre o que estamos dispostos a aceitar como real. Mas aqui está o que me manteve acordado naquela noite, depois de ler Bell. Independentemente de qual interpretação escolhemos, a realidade não é o que pensávamos. Ou não é local, ou não é real, ou ambos. Não há interpretação confortável.
Não há forma de manter nossa visão ingênua e intuitiva do mundo. E isso não é especulação filosófica. É consequência inevitável de experimentos que qualquer um pode fazer. Laboratórios ao redor do mundo fazem variações do experimento de Bell regularmente. Usamos emaranhamento em tecnologias emergentes como computação quântica e criptografia quântica. Funciona, é real, é reproduzível. Em Gus 22, então quando olho para uma cadeira e pergunto se ela existe quando não estou olhando, não estou sendo leviano, estou genuinamente incerto. Se partículas individuais não têm propriedades definidas até serem medidas, e a cadeira é feita de partículas, em que sentido a cadeira tem propriedades definidas quando não está sendo observada? A resposta usual é decoerência. Objetos macroscópicos como cadeiras interagem constantemente com seu ambiente, fótons refletindo delas, moléculas de ar colidindo com elas, tudo isso age como medição contínua. Então, cadeiras nunca estão realmente não observadas. Estão sendo constantemente medidas pelo ambiente. Mas isso só empurra a questão um nível para baixo. O ambiente também é feito de partículas quânticas. Em que ponto o ambiente tem propriedades definidas? Onde traçamos a linha entre sistema quântico e observador clássico? Alguns físicos argumentam que a linha é arbitrária, que é sempre questão de escala e conveniência. Outros argumentam que há algo fundamental sobre consciência ou processamento de informação que distingue observadores de sistemas observados. Não há consenso. O que posso dizer com certeza é isto. Os experimentos de Bell demonstram que o universo não é localmente real da forma que intuitivamente assumimos. Algo tem que ceder. E não importa o que cedemos, ficamos com uma visão de realidade que é profundamente estranha. Talvez objetos não tenham propriedades definidas até serem observados. Talvez o universo seja não local, de formas que ainda não entendemos completamente. Talvez estejamos perdendo algo fundamental sobre a natureza da realidade que uma teoria futura revelará. Mas com nosso entendimento atual, temos que viver com a incerteza. Temos que aceitar que a realidade, no nível quântico, não funciona como nossa intuição sugere. E porque tudo é feito de coisas quânticas, isso potencialmente se aplica a tudo. Isso me deixa desconfortável. Gosto de entender como as coisas funcionam. Gosto de ter imagens mentais claras da realidade. Mas a mecânica quântica e os experimentos de Bell me forçam a aceitar que algumas coisas podem ser fundamentalmente incompreensíveis em termos clássicos intuitivos. Posso fazer os cálculos. Posso prever resultados experimentais com precisão absurda, mas entender o que realmente está acontecendo, ter uma imagem ontológica clara da realidade, não sei se é possível. Talvez a realidade no nível fundamental seja simplesmente estranha demais para conceitos humanos. Há algo humilhante nisso. Passamos de achar que o universo é um mecanismo de relojeira que entendemos completamente, para descobrir que pode não haver mecanismo de relojeira algum. Pode não haver realidade objetiva independente de observação. Ou pode haver realidade, mas conectada de formas não locais que desafiam nossa compreensão espacial. E a coisa mais perturbadora: essa não é uma questão que experimentos futuros vão resolver. Já fizemos os experimentos. As desigualdades de Bell são violadas. Esse é o fato. A questão agora é filosófica. Como interpretamos esse fato? O que estamos dispostos a aceitar sobre a natureza da realidade? Diferentes físicos dão respostas diferentes. Alguns dizem que devemos parar de procurar uma realidade objetiva, independente do observador. A física é sobre previsões de resultados experimentais, não sobre o que realmente existe. Outros insistem que deve haver uma realidade objetiva lá fora, e nosso trabalho é descobri-la, mesmo que seja estranha. Minha própria visão mudou ao longo dos anos. Quando jovem, eu era pragmático. Cale a boca e calcule. Não se preocupe com interpretações. Apenas faça a física funcionar. Mas quanto mais velho fico,
mais as questões interpretativas me incomodam. Quero saber o que está realmente acontecendo, não apenas como calcular probabilidades. E o Teorema de Bell me diz que o que está realmente acontecendo é estranho. Tão estranho que talvez nossa linguagem e conceitos sejam inadequados para descrever. Talvez termos como real e existe sejam simplificações grosseiras aplicadas a um substrato quântico que é fundamentalmente diferente. Então a realidade é real? Honestamente, depois de décadas pensando sobre isso, não sei. Sei que há algo lá fora. Sei que experimentos dão resultados consistentes e reproduzíveis. Sei que a matemática da mecânica quântica funciona. Mas se isso constitui realidade no sentido ingênuo que a palavra sugere, no sentido de objetos com propriedades definidas existindo independentemente de observação, não tenho certeza. Talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez real seja uma categoria da nossa experiência macroscópica que simplesmente não se aplica ao nível quântico. Talvez precisemos de novos conceitos, nova linguagem, nova forma de pensar sobre existência. Ou talvez a resposta seja que a realidade é real, mas é não local de formas que ainda estamos tentando entender. Que o universo é fundamentalmente holístico, com partes conectadas através de distâncias em violação das nossas intuições espaciais. Não sei. E a coisa mais honesta que posso fazer é admitir isso. Posso fazer a física, posso resolver as equações, posso prever experimentos. Mas entender o que tudo isso significa sobre a natureza fundamental da realidade, essa questão me persegue, me mantém acordado, me faz questionar tudo o que achava que sabia. E talvez seja apropriado. Talvez a física deveria ser humilhante. Deveria nos lembrar que o universo não nos deve compreensibilidade. Que nossa intuição, formada por milhões de anos de evolução em ambientes macroscópicos, pode ser completamente inadequada para entender a realidade fundamental. Então olho para as estrelas, para as cadeiras, para minhas próprias mãos e me pergunto: vocês são reais? Existem quando não estou olhando? E a resposta honesta é: não sei. A física me diz que a pergunta pode não ter uma resposta simples. E isso é ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhoso. Bem-vindos ao universo quântico, onde a realidade pode não ser real, onde a observação pode criar existência e onde as perguntas mais básicas sobre o que significa existir permanecem profundamente, perturbadoramente, sem resposta.